Graças e paz, irmãos, boa noite, amém? Queridos, é uma imensa alegria poder trazer a palavra do Senhor mais uma vez ao coração dos irmãos. E eu confesso que depois de ter estudado essa palavra, na verdade eu fiquei no grande impasse nessa semana. Fiquei dividido entre dois temas, entre duas pregações. A primeira, eu pretendia falar sobre um assunto mais ameno, se é que existe algum assunto ameno na Bíblia, né? Mas eu fui movido pelo Senhor para tratar deste assunto. E eu considero este assunto um assunto extremamente delicado. É um assunto do interesse de todos. E que é preciso continuar pregando sobre isso. E eu peço graça do Senhor para poder entregar essa mensagem aos irmãos. Eu diria que talvez essa seja a minha mensagem mais difícil, né? Para poder estar trazendo aos irmãos. Mas eu peço graça ao Senhor para que tudo ocorra bem. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar trazendo a Tua palavra, Senhor. Não permita, Senhor, que seja uma palavra proferida por homem, mas uma palavra que venha diretamente dos céus. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. O Senhor tem primazia neste lugar. Nos ajude, Senhor, a entender o texto. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. Fale conosco não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Seja engrandecido e seja louvado pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a igreja a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, e nós vamos ler do versículo 11 até o verso de número 15. Apocalipse, capítulo 20, verso de número 11 até o verso de número 20. Quantos acharam? Digam amém. Façamos a leitura. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos e o que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém. Você pode se assentar. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o tema o grande trono branco e o juízo final. Vamos repetir? O grande trono branco e o juízo final. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, um nazista, um médico alemão da divisão SS chamado Joseph Mengele, ficou conhecido por grandes atrocidades que ele realizou contra o povo judeu. E esse médico nazista, apesar da sua formação, ele era aquele designado por Hitler para ficar no campo de concentração muito conhecido naquela época, que era o campo de Auschwitz. E no campo de Auschwitz, esse médico, ele ficava esperando os vagões dos trens chegarem no campo de concentração, e ele ficava com um pedaço de pau e alguns cachorros separando os judeus e os ciganos que iam descendo ali nos campos de concentração. Para um lado, aqueles que iam trabalhar forçadamente no campo de concentração. Para o outro lado, aqueles que iriam ser mortos para as câmaras de gás. Mas o que tornou esse médico ainda mais cruel não foi apenas essa decisão arbitrária que ele havia feito, mas havia uma ala lá no campo de Auschwitz, que era a ala 10. E essa ala 10 era o local onde ele realizava experimentos humanos. Ele realizava ali os piores experimentos que você pode imaginar. Ele tinha pessoas que ele abria vivo, retirava os órgãos sem qualquer tipo de anestesia.
Ele pegava crianças gêmeas, ele botava de costa uma com as outras e costurava as costinhas delas para ver se dava certo a junção para que eles se tornem gêmeos siameses. Esse médico ele ficou conhecido como Anjo da Morte. O que é mais incrível é que depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam sendo julgados, esse homem, Joseph Mengele, ele fugiu para a América do Sul. Ele passou alguns anos na Argentina, depois no Uruguai, e o que muita gente se assusta é que seus últimos 20 anos de vida, ele viveu uma vida tranquila, uma velhice relativamente tranquila, no interior de São Paulo, eu esqueci agora o nome da cidade, e ele não sofreu qualquer tipo de punição. Ele teve uma vida tranquila, provavelmente morreu sem qualquer intempérie por causa das atrocidades que ele havia cometido até então. Por que eu comecei essa pregação com o exemplo de Joseph Mengele? Porque a injustiça, o sentimento de impunidade nos gera indignação. Quantas vezes observamos uma pessoa, um ladrão que cometeu um crime horroroso e já na audiência de custódia, sem qualquer tipo de punição, ele sai simplesmente e volta a cometer as mesmas práticas. A injustiça e a falta de punição gera no nosso coração um sentimento de indignação. E é por isso que Jesus fala nas bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É bem verdade que nessa vida a gente não consegue olhar que a justiça humana, ela pune e consegue desferir sentenças justas para quem merece. E isso nos gera indignação. Mas haverá um dia em que todos, grandes e pequenos, ricos, pobres, adultos, idosos, pretos, brancos, asiáticos, todos quantos têm vida, estarão um dia diante de um trono glorioso, o grande trono do juiz que não erra uma sentença. E para uns esse dia vai ser um dia de alegria, como foi dito nessa manhã, vai ser um dia de regozijo, de felicidade, mas para outros esse dia vai ser terrível, porque não haverá nenhum tipo de possibilidade de alguém que tem o poder aquisitivo comprar uma sentença. Não haverão cartas marcadas naquele dia, não haverá qualquer tipo de favorecimento para quem tem influência política. Todos serão julgados conforme as suas obras, sem nenhum tipo de punição indevida. Antes de trazer os ensinamentos que já estão contidos nesse texto, vocês sabem que quem escreve o livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele é o último dos apóstolos vivo. Ele está nos seus últimos dias na ilha de Patmos, ele está preso por conta da pregação do Evangelho. Ele sabe que vai morrer em breve. E é interessante porque era uma tentativa de Domitiano, melhor dizendo, frear o crescimento do Evangelho na região da Judéia, na região da Macedônia, no mundo antigo conhecido. E ele manda João para a ilha de Patmos para morrer isolado, trabalhando forçadamente. Era uma tentativa do Império das Trevas frear o crescimento do Evangelho. Mas glória a Deus, porque o homem pode fechar uma porta para a pregação do Evangelho, mas Deus abre duas no lugar. Aquele homem, ele recebe uma visão profética naquela ilha, naquelas condições, e ele então recebe a revelação das últimas coisas naquele lugar, que é o livro do Apocalipse. Nós acabamos de ler uma parte. Então João, ele está num contexto de perseguição. Os cristãos, eles estão sofrendo e padecendo perseguições por falta de assistência. Eles não recebem nenhum tipo de assistência governamental, eles não têm nenhum tipo de relevância política, eles estão sendo mortos debaixo do Império Romano. A pior época, acredito eu, da época do Império Romano, da perseguição, foi na época de Nero, onde no ano 64 ele desfere a pior sentença, a pior perseguição aos cristãos. Os cristãos, eles são mortos nas arenas do Coliseu, eles são devorados vivos pelas férias do Império Romano. Outros são crucificados, outros são queimados vivos pelas praças e pelas ruas de Roma.
O cenário é de perseguição, e diante desse cenário de perseguição, muitos cristãos estavam se perguntando: onde é que está Deus nisso aí? Onde é que Deus está nos protegendo? Porque nós estamos sendo perseguidos, mortos, caluniados, difamados. Os nossos entes queridos, que são pessoas piedosas, estão padecendo debaixo do Império Romano. E diante desse cenário, eles olhavam para aquela situação, olhavam para o Império Romano e viam o trono do imperador, o trono de César. Você sabe que o Império Romano era o maior império conhecido no mundo antigo e perdurou por quase 1000 anos, se eu não me engano. E diante desse império, os cristãos olhavam para o trono de Roma e se sentiam acuados. Mas Deus, pela sua misericórdia, entrega a revelação a João e diz a João que existe um império muito maior do que o trono de César. Existe um trono branco que não pode ser comprado por dinheiro, não pode ser negociado, não pode ser ludibriado. Esse trono branco, ele resiste e dura para toda a eternidade. Acima de todos os impérios humanos que já existiram, das atividades governamentais que são desempenhadas ainda hoje, das decisões arbitrárias que são tomadas pelos ditadores, eles precisam ficar sabendo que existe um trono branco que permanece e que um dia descerá para julgar a todos, ricos e pobres, e todas as nações. Primeiro versículo, João ele começa dizendo, nessa revelação profética, que ele viu um grande trono branco. É interessante porque ele relata que não é um qualquer trono, é um grande trono branco, dá a ideia de um poder absoluto. O trono de Deus, ele se sobrepõe, ele transcende qualquer tipo de poder humano que existiu, existe ou existirá. Ele subjugou Nabucodonosor, subjugou o grande rei Ciro, subjugou os grandes Césares da história e subjugará todo grande ditador que já existiu. Hitler pensou que conquistaria toda a Europa, mas a pergunta é: onde Hitler está? Cadê o poder desses grandes reis? Onde estão os grandes imperadores da história? Todos eles desapareceram. Mas o Evangelho continua avançando, porque o Evangelho é um desdobramento do império de um reino, melhor dizendo, que não pode ser comparado com qualquer reino humano. Então esse grande trono branco, ele tem uma outra característica, é que ele é branco. A palavra branco, diferentemente do que a cultura moderna pensa, né, geralmente as pessoas elas tendem a militar muito sobre isso. Por que é branco? Não poderia ser escuro, mas a ideia não tem a ver com definição étnica, racial. A questão aqui é aquilo que está às claras, aquilo que representa a pureza. É isso que João está querendo mostrar aqui. Esse trono branco, ele representa o máximo da pureza, da santidade, da imparcialidade, da justiça. Esse trono, ele é extremamente justo no seu procedimento. E é claro que você tem uma noção já moderna, humana, sobre as leis, o Estado democrático de direito. Existe aquele juiz que realmente procura ser o máximo possível neutro nas suas decisões, nas suas sentenças, mas a verdade é que não existe ninguém neutro, nem mesmo um juiz, por melhor funcionário, por melhor magistrado que ele seja. A verdade é que ninguém, nenhum ser humano consegue atingir a neutralidade 100%, no seu estado mais pleno possível. Eu explico por quê. Todos nós crescemos dentro de um contexto, uma cultura. E essa cultura norteia a nossa forma de ver o mundo. Essa cultura a qual nós fazemos parte nos auxilia na nossa compreensão daquilo que está ao nosso redor. Por exemplo, quem nasce na Arábia tem uma propensão muito maior de se tornar um muçulmano. Quem nasce no Brasil tem uma propensão muito maior de se tornar um cristão. Quem nasce na Índia tem uma propensão muito maior de se tornar um hindu. Então, muito provavelmente, muitos de nós nos identificamos inicialmente com a fé cristã porque nascemos numa família. Mas só que o que nos mantém cristãos é a conversão, é aquele encontro que você tem com o Senhor Jesus. Mas a verdade é que todos estão inseridos num contexto e você pensa de acordo com aquilo que você
acredita. Todo mundo tem uma verdade absoluta da qual norteia as suas ideias, a sua opinião e as suas percepções de mundo. Por exemplo, muita gente, quando encontra uma mãe que está aflita diante por exemplo, de uma indisposição do pai de pagar a pensão alimentícia, algumas mães, algumas mulheres chegam com aquela mãe que está naquela aflição e dizem assim: olha, pede e procura ser atendida por uma juíza. Você já viu isso? Por que há essa indicação? Porque sabe-se que a juíza, ela terá uma propensão maior, uma empatia por aquela mãe que está naquela situação. Então, por mais que o juiz seja uma pessoa ilibada, uma pessoa socialmente moderada, uma pessoa que é digna de aceitação e de admiração, mas a verdade é que em algum momento aquela pessoa vai pender para um lado ou para o outro, baseado naquilo que ela acredita como verdade absoluta, de acordo com a sua cosmovisão. Mas esse juiz aqui, ele não fará esse tipo de decisão baseada de forma arbitrária. Somente nesse trono nós temos a ideia de um poder absoluto com total isonomia, com total perfeição no seu julgamento. Não haverá qualquer tipo de parcialidade. Ele agirá com extrema justiça. Nesse trono branco se assenta o Rei do Universo. Na parte B do versículo 11 ele vai dizer: e aquele que está assentado nele. Muita gente tem ideia de que quem estará assentado naquele trono branco será apenas Deus Pai. Mas o que a Bíblia nos revela é que lá em João, no capítulo 5, verso 27, o Evangelho nos diz: e deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é filho do homem. Ou seja, quem estará assentado naquele trono é o próprio Senhor Jesus. Então imagina que coisa curiosa. Jesus no primeiro século veio como um cordeiro, de acordo com a descrição de Isaías 53, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, que não abriu a boca perante os seus agressores. Mas naquele último dia ele virá como um leão. Naquele último dia ele julgará Pôncio Pilatos, e não ao contrário. Pôncio Pilatos vai ter que dar conta de todos os seus atos aqui na terra. No grande dia as coisas vão se inverter. Os algozes, aqueles que acusaram, escarneceram, crucificaram, chicotearam Jesus, eles estarão todos na frente daquele trono e terão que prestar contas diante de Deus. Jesus é aquele que está assentado no trono, e há uma consequência dele estar assentado. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Então você imagina, a presença de Deus, ela vai ser tão gloriosa naquele dia, que a Bíblia diz que os céus e a terra vão se recolher, vão fugir da presença dele. Isso se parece com os encontros que os profetas e os apóstolos, alguns dos apóstolos tiveram com o Senhor. Quando Isaías teve aquela experiência de conversão em Isaías 6, conversão não, chamado missionário, melhor dizendo. A Bíblia diz que ele se sentiu tão impuro diante do Senhor, que ele pensou que ia morrer. Pedro, quando teve encontro com o Senhor, disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nenhum homem, nenhuma mulher na história que tenha se aproximado de Deus enfrentou nenhum outro sentimento a não ser um sentimento de extremo temor, de extrema reverência. E a Bíblia descreve que naquele dia os céus e a terra vão se recolher e vão fugir da presença dele. Mas há também um outro significado nesse acontecimento. É que com a vinda do Senhor, na sua segunda vinda, haverá uma renovação da criação. Haverá novos céus e nova terra, e tudo que era corruptível, como nós estudamos hoje, se revestirá da incorruptibilidade. Nós receberemos um corpo glorificado e estaremos diante dele para toda a eternidade. Então toda a criação vai se recolher diante dele como um sinal de reverência, de submissão. Tamanha a seriedade
desse evento. Então você pode imaginar um tribunal tão puro que a própria criação não suporta a presença, mas desaparece. Não haverá nenhum álibi, nenhum advogado, nenhum recurso para anular a sentença que já vai estar estabelecida naquele dia. A grande pergunta que eu faço para você nessa noite: você está preparado para esse encontro? Você está preparado para esse grande dia? Mas eu uso a perguntar mais: como está a tua vida com o Senhor? Como está a tua entrega, o teu processo de santificação? Eu ousaria perguntar ainda mais: você já se perguntou se verdadeiramente você já teve um encontro com o Senhor? Se verdadeiramente o Evangelho já converteu o teu coração? Porque é muito fácil, irmãos, alguém se acostumar com uma vida religiosa. Eu vou para a igreja domingo após domingo, eu faço parte do círculo de oração, eu frequento a IBD, eu entrego o meu dízimo, mas isso não é evidência de que a pessoa é convertida. A própria Bíblia vai dizer que no meio da grande seara há joio e há trigo. A pergunta é: você já teve essa experiência de conversão? Se esse dia fosse hoje e os céus se rasgassem de ponta a ponta e esse trono viesse, você estaria preparado para esse encontro? Como está o teu coração? Como está a tua casa? Você tem ensinado o Evangelho para os seus filhos? Você tem ensinado as verdades do reino para aqueles que estão na tua dependência? Para aqueles que dependem da tua instrução? Pois a Bíblia diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará desse caminho. É claro que na conversão existe uma ação soberana de Deus, existe um momento em que a pessoa tem que ter esse encontro com o Senhor Jesus, mas existe a responsabilidade paterna de nós nos sentarmos com os nossos filhos com a Bíblia e anunciarmos a verdade do Evangelho a eles. Uma coisa não anula a outra, elas caminham juntas. Verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Aqui agora João ele está tendo uma outra visão. Ele enxerga os mortos, os grandes e os pequenos. A verdade é que todo mundo vai comparecer nesse lugar, nesse dia, diante do trono. Sabe aquele vizinho seu que morreu há 30 anos atrás? Ele vai estar lá. Hitler vai estar lá. Nabucodonosor estará lá. O próprio faraó também estará naquele dia. Todos. E ele quer trazer a ideia de que é todos sem exceção. Grandes e pequenos. A pessoa mais pobre, mais simples, que viveu uma vida no anonimato, que não tinha grandes coisas, passou uma vida inteira limitada com dificuldade financeira, ela estará lá. Mas também aquele rico mais poderoso, o Elon Musk, estará lá naquele dia. E naquele dia, irmãos, eu posso garantir a vocês, sem sombra de dúvida, os nossos recursos, o nosso dinheiro, nossa posição, nosso status, nada disso vai comprar a sentença. Nada disso vai mudar o curso da história. Nós seremos julgados, seremos abertos, ali será aberto o livro da lei do Senhor, o livro das obras, e todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, toda a nossa intenção que um dia pairou no nosso coração, estará presente naquele dia. Você imagina, né? Um supercomputador. Agora a gente está na era da inteligência artificial. E eu vi uma vez um artigo, parece que era o CEO do ChatGPT, e ele disse uma coisa interessante, que cada vez que você coloca lá um prompt de comando, e você termina assim dizendo, por favor, parece que aquilo acrescenta milhões de dólares de custos para aquela empresa. Aí você imagina o quanto de informação que as inteligências artificiais já acumulam hoje.
Eu sou da época do Tera. Eu tinha um HD externo de 1 terabyte. Eu achava que aquilo era o máximo, era o ápice lá em 2012. 1 terabyte de armazenamento. Hoje nós já temos o petabyte, que é o equivalente a 1000 terabytes. Agora você pensa naquele dia, haverá algo muito maior do que 1 petabyte naquele livro. Haverá um armazenamento infinito. E lá naquele livro, Deus vai puxar o histórico de toda pessoa que já pisou nessa terra. Já pensou? Nós temos hoje o equivalente a, me corrija se eu estiver errado, 8 bilhões de pessoas no mundo? Quase isso, né? Então você imagina, pessoas vivas hoje, 8 bilhões. Bilhões, sim. Pega o pensamento de uma dessas pessoas, pega a vida dela e monta uma apresentação em PowerPoint. Vai dar mais trocentos slides. Você imagina Deus pegar cada pensamento seu de uma vida inteira, Ele terá acesso naquele dia. Nada ficará oculto naquele dia. O nosso intento mais vil, mais vergonhoso, estará lá naquele dia, diante dele. O que eu acho interessante é que muita gente se comporta como se Deus não tivesse acesso a essas informações. Como se Deus estivesse à parte. Não, Deus tem muita gente para se preocupar. Deus tem muita gente para consultar. Por que Deus vai se preocupar com os meus pensamentos? Com aquele pecado escondido que eu guardo há anos. Por que Deus vai se preocupar com isso? Quem sou eu na fila do pão? Mas não se engane. Todos os nossos pensamentos, atitudes, omissões estarão diante do trono branco, diante do grande juiz. A Bíblia vai dizer em Romanos 14, 10 a 12: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós terá que prestar contas naquele dia. Mas há também um outro evento que acontece aqui no versículo 12, é que essas pessoas estarão diante do juiz, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então, de um lado, o livro da vida, e de outro lado, livros, que ele coloca no plural. O que é isso? Quando uma pessoa se converte ao Evangelho, ela se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que naquele momento há a regeneração e há o perdão dos seus pecados. O nome daquela pessoa é escrito instantaneamente no livro da vida. Aí você pensa, né? Quem aqui é concursado? Levanta a mão. Concursado. Pode levantar, sem medo de errar. Você lembra do dia que teu nome foi chamado? Ou apareceu lá no edital? Da alegria que foi? Foi uma maravilha, né? Quem aqui já passou no vestibular uma vez? Levanta a mão. Foi um dia de festa também, né? Agora você pega esse dia e multiplica, como Bois Aleidir diria, ao infinito e além. A maior felicidade que uma pessoa vai ter não é se ela encontrou o nome dela no edital daquele concurso público, não é se ela passou numa federal, mas é se o nome dela foi achado no livro da vida. Porque naquele dia as coisas dessa vida serão apenas como restolho. Serão apenas um detalhe que vai ficar no passado, e ante aquele dia, todo o resto vai parecer tão pequeno. A maior felicidade para um cristão, naquele dia, é ouvir o seu nome sendo chamado pelo seu Senhor. Haverá uma grande festa naquele dia, o teu nome sendo chamado e estando escrito no livro da vida. Mas haverá também o outro lado. Enquanto aqueles que foram redimidos e que tiveram seus nomes escritos no livro da vida receberão a graça de ouvir esse nome escrito no livro da vida, aqueles que viveram uma vida à parte do Evangelho,
uma vida de qualquer jeito, uma vida que desfrutava apenas das benesses dessa vida, entregue aos prazeres, entregue às felicidades do mundo. Para esses, eles se depararão com esses livros aqui no plural. Em Malaquias 6, o profeta vai dizer que esses livros é o relato e o armazenamento de toda obra que uma pessoa já fez nessa vida. E essa pessoa vai para aquele dia, diante do grande juiz, sem o sangue do Cordeiro, sem a justificação judicial que foi oferecida na cruz do Calvário. Ele irá diante do Senhor apenas com as suas obras. Essa manhã nós ouvimos um testemunho do irmão Manuel, e o testemunho dele foi um tanto quanto forte. Ele relatou a experiência de ter evangelizado, salvo engano, um primo, foi um irmão, e nesse ato de evangelização ele se utilizou de uma linguagem um pouco mais incisiva. E algumas pessoas diante disso podem pensar, nossa, mas será que a gente não tem que ter um pouquinho mais de cuidado, de sabedoria? Será que a gente não pode usar um argumento mais ameno? Será que a gente não pode utilizar termos mais palatáveis? E na volta para casa, eu conversando com o Ronaldo no carro, eu disse, não, eu creio que é a atitude bíblica, né? Se nós formos analisar o próprio João Batista, ele chamava os seus opositores de raças de víboras, né? Então, é claro que a gente não pode ser desrespeitoso, nós não podemos ser arrogantes na pregação do Evangelho, mas nós não podemos amenizar a mensagem, a fim de que sejamos aceitos, a fim de que sejamos prestigiados. Por isso que Jesus diz que, por causa do Evangelho, nós seremos perseguidos, não por causa da nossa má educação, mas por causa da mensagem dura que carregamos. O Evangelho, para uns, é alegria, regozijo. Quando uma pessoa ouve o Evangelho e é convertida, aquilo é uma pedra preciosa para ela, mas para outros é uma ofensa terrível. E não cabe a mim modular, amenizar e adaptar essa mensagem para tornar ela mais tragável. Uma vez ouvi um pregador dizendo, usando a ilustração, que o Evangelho não é um gatinho que a gente domestica, penteia, deixa bonitinho para que as pessoas olhem e sintam um certo apreço, tenham um ataque de fofura. O Evangelho não é isso. Quando nós pregamos o Evangelho, ele faz o papel de um leão, que não pode ser domesticado. Tudo que nós podemos fazer é abrir a jaula, e o leão sai e faz todo o resto. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, naquele dia, as pessoas que foram para a frente do trono branco, apenas com os seus méritos, terão uma triste surpresa, porque a exemplo do testemunho do irmão Manuel, tem gente que está fazendo boas obras hoje, distribuindo cesta básica, fazendo obras de caridade, atravessando velhinhas no sinal, ajudando aquela pessoa que teve o pneu furado lá na estrada. Tudo isso é bom, irmão. Tudo isso nós devemos fazer como cristãos. Mas nada disso compra a nossa salvação. Nenhuma obra, por melhor que seja, por mais altruísta que ela pareça, compra a nossa passagem para aquele grande dia. E diante desse problema, a gente se faz a pergunta, como é que uma pessoa, então, ela pode ser salva? Como é que uma pessoa, ela pode ser justificada diante do Senhor? Porque a Bíblia vai dizer, em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, cometeram um pecado. Irmãos, quantos de nós podemos arrogar para si o título de o único que não pecou? Quantos? Quem nunca cometeu um pecado, levanta a mão. Ninguém. Todos nós pecamos. E alguns podem pensar, bom, mas então lá no céu não haverá uma grande balança celestial, onde de um lado Deus colocará as minhas boas obras
E do outro lado Deus colocará e pesará as minhas más obras. E então, diante dessa pesagem, o lado que pesar mais vai definir a minha eternidade? Esse não é a perspectiva bíblica. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, no livro de Tiago, que se uma pessoa estiver disposta a guardar 99 preceitos da lei de Deus, mas se ela tropeçar num só ponto, se ela deixar de cumprir e cometer apenas um pecado apenas, aquele único pecado é o suficiente para condenar alguém para toda a eternidade. E eu exemplifico isso. Imagine você, esse copo de água. Aqui você tem uma água boa para beber, não tem? É uma água mineral. Se eu der para você num dia de sol, você está com calor, você está seco, você vai beber esse copo de água e você vai se deleitar nesse copo de água. Mas digamos que por algum motivo você descobre que alguém de forma mal intencionada pingou nesse copo de água uma gotinha só de veneno. E sabendo disso, você bebe esse copo de água? Não bebe? Por que você não vai beber? Porque está envenenado. Uma gota de veneno é o suficiente para sujar, macular todo o copo de água. Assim é o pecado na nossa vida. Um único pecado tem o poder de nos manchar e já nos separa para toda a eternidade de Deus, de modo que nenhum homem chegará naquele dia com os seus méritos e vai dizer: Senhor, o Senhor tem que me aceitar porque eu fui uma pessoa muito boa nessa vida. E Deus vai dizer para essa pessoa: cadê o teu Redentor? Cadê o teu substituto? Não, mas eu fui uma pessoa que fiz boas obras. O Senhor tem que olhar para isso. Deus vai dizer: não tenho comunhão com o pecado. Não posso me relacionar com um copo envenenado. E diante dessa problemática, eu sei que muita gente está se perguntando agora: mas se é assim, se é desse jeito que a Bíblia fala, quantos poderão ser salvos afinal? Quantos serão justificados naquele dia? E eu sei que essa pergunta deve estar latejando no coração de alguns aqui. Mas eu quero te convidar a ficar com ela mais um pouquinho de tempo, porque no final nós vamos entender qual foi a provisão de Deus para isso. A verdade é que haverá a abertura do livro da vida, e nesse dia nós seremos justificados e ouviremos o nosso nome naquele livro. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Então há um outro acontecimento aqui. A Bíblia diz que no último dia, na segunda vinda do Senhor Jesus, os mortos ressuscitarão. Tem uma linha teológica entre os evangélicos que nega a possibilidade e rejeita o procedimento da cremação. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, eu não quero ser cremado. Por quê, irmã? Porque se eu for cremado, eu vou virar cinza, não vou? Vai. E no último dia, quando o Senhor voltar, como é que vai voltar a ter um corpo de cinza? Já ouviram alguém indagar isso? Muita gente tem esse medo. Mas eu quero te tranquilizar. Todos nós, de acordo com a aula, teremos que passar por dois processos, ou um ou outro. Se Jesus voltar antes, como o apóstolo Paulo disse, nós seremos transformados. Receberemos um corpo glorificado. Mas se Jesus ainda não voltar, inevitavelmente, nós vamos baixar a cova. E disso não dá para fugir. Nós seremos sepultados. Independente da forma que a pessoa foi tratada na sua morte, a Bíblia diz que todos serão ressuscitados naquele dia. Cristãos e ímpios. E se são todos, como é que nós vamos trabalhar com a ideia daqueles cristãos lá do primeiro século que foram
queimados vivos nas praças de Roma? Como é que vamos lidar com aquela pessoa, com todas aquelas outras que foram efetivamente cremadas? Elas estarão de fora? Lógico que não. Então, eles estarão também presentes nesse dia. Agora, não me pergunte como é que isso vai acontecer, porque a Bíblia, ela não trata com um nível de detalhe tão grande como isso vai acontecer. O que eu sei é que, acho que a visão mais próxima que a Bíblia relata é a de Ezequiel 37, né? Quando o profeta está ali diante daquele vale de ossos secos, ele recebe a instrução do Senhor, olha, profetiza, e aqueles ossos, né, voltam a ter vida, e a Bíblia vai dizer que aqueles ossos iam se juntando um com o outro, os tendões iam restabelecendo, a carne ia aparecendo, a pele toda se regenerando. Eu não sei como é que vai acontecer em todo o seu detalhe, mas de uma coisa eu sei, seremos todos ressuscitados naquele dia. E estaremos diante dele. Agora você imagina aquele corpo que nunca encontraram. Lembra do Air France, quando caiu no Oceano Atlântico? Nunca encontraram os restos mortais, né? Aquelas pessoas serão ressuscitadas. O Oceano Atlântico vai expurgar aqueles corpos que estão lá embaixo. E eles virão para a superfície e virão se direcionar ante o grande trono branco. Meu irmão, você imagina a cena que vai ser. Você imagina o semblante das pessoas que passaram uma vida inteira a parte do Evangelho vendo uma cena como essa. Meu Deus do céu, a minha bisavó vai aparecer, meu tataravô surgirá novamente. Todos eles estarão diante do Senhor. Eu considero que todos nós temos o livre acesso a esse trono. Esse trono, ele permanece firme, ele sempre esteve lá, ele está lá e ele vai continuar para toda a eternidade. Entretanto, nesse momento que nós estamos agora, o trono da graça é oferecido a nós como um trono da graça, como eu acabei de falar, né? Você tem a possibilidade de se aproximar diante desse trono e ser perdoado de todos os seus pecados. Os teus defeitos do passado, Deus apaga e considera como passado. Ele não se lembra mais. É o trono da graça. Ele ainda está disponível, mas haverá um dia que essa porta vai se fechar. E quando essa porta se fechar, haverá a fechadura apenas da parte de dentro. Quem ficar de fora já não terá mais acesso ao trono da graça, mas ao trono do juízo, da justiça, o grande trono branco. Muita gente ouve a pregação do Evangelho. Muitos estão acostumados a frequentarem cultos. Muitos estão familiarizados com a fé cristã, mas ainda não se decidiram pelo Evangelho. A Bíblia vai dizer que quanto mais você ouve falar do Evangelho e você permanece na incredulidade, você está reunindo provas contra você mesmo naquele último dia. O que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 11, 21 e 24 vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Em outras palavras, Jesus está dizendo que as pessoas que tiveram acesso aos milagres, ao Evangelho, às pregações, ao convite da graça, e mesmo assim rejeitaram esse convite, haverá mais rigor na punição para essas pessoas do que para aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Você tem noção da seriedade que é essa noite? Nesta noite, se você ainda não teve uma experiência de conversão,
você tem duas opções. Ou você aceita esse presente da graça, ou você pode continuar vivendo a sua vida normalmente. Amanhã será uma nova segunda-feira, você poderá fechar novos negócios, você poderá seguir com a sua vida normalmente, mas haverá um dia em que você terá que prestar conta do dia que você ouviu do Evangelho e permaneceu com o coração duro. Essa mensagem não é fácil de pregar, irmãos. Mas eu não posso negar a verdade. Eu não posso suprimir a realidade do Evangelho apenas para ser bem aceito. Porque se eu não pregar esse Evangelho, aí nesse caso eu que serei cobrado. No verso 13, já falamos sobre o mar entregando os mortos. A segunda parte do verso 13 vai dizer: a morte e o inferno entregarão os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a segunda parte desse versículo, João profere uma frase um tanto quanto curiosa: a morte e o inferno entregarão os seus mortos, que significa um símbolo do total esvaziamento dos domínios da morte. Pensa na Segunda Guerra Mundial, quando terminou a ditadura de Hitler. De um lado veio o Exército Vermelho pela União Soviética, e do outro lado, os países unidos invadindo pela França, e chegaram até Berlim. Quando chegou em Berlim e que Hitler se viu cercado, ele saca a sua arma e dá um tiro na sua própria cabeça. Depois do final da guerra, aconteceu o julgamento de Nuremberg. Nesse julgamento, os países, os aliados, começaram a desferir julgamentos e sentenças para os nazistas que sobreviveram. Só que naquela época os nazistas já haviam fugido para todos os lugares do mundo. E eles foram chamando de toda parte do mundo cada nazista que fugiu, com exceção de alguns, como é o caso do próprio Joseph Mengele, mas muitos foram levados de toda parte do mundo para serem sentenciados pelos seus crimes de guerra. Naquele dia, Deus vai reunir todo o planeta Terra. Não haverá ninguém que vai escapar daquele dia. É por isso que a Bíblia descreve que naquele dia vai ser tão horrível que as pessoas vão preferir a morte a ter um encontro com o Senhor. Já pensou o que é isso? A pessoa se enfiar dentro de uma caverna e pedir para que a montanha caia sobre eles, porque eles preferem a morte do que enfrentar o justo juiz. Ele vai reunir todos, de toda parte, de todo canto do mundo, naquele lugar. Nenhuma pessoa fugirá desse evento. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui nós precisamos entender à luz de 1 Coríntios 15, 26, quando Paulo escreve e diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Agora a gente precisa entender, eu queria pedir a atenção máxima de vocês, porque não é tão simples. Nós vamos falar da doutrina do inferno. A palavra inferno, ela não se encontra nos originais da Bíblia Sagrada. Você não encontra essa palavra inferno no hebraico, no aramaico ou no grego koiné. De onde é que surge essa palavra então? A palavra inferno, ela surge na Vulgata Latina, que foi uma tradução dos originais para o latim, naquela época traduzido por Jerônimo. Essa palavra inferno, ela deriva de 4 termos presentes na Bíblia. O primeiro termo se chama Sheol, que é um termo hebraico. O segundo, Guerrena. O segundo, Hades. E o terceiro, Tártaro. Então, são 4 palavras nos originais que foram traduzidas na Vulgata Latina por inferno. O que significa cada uma delas? Se você for para o Antigo Testamento, quando se falava do Sheol, o inferno, a depender do contexto em que aquela palavra estaria inserida, você podia entender como literalmente cova, sepultura, buraco. Mas quando essa palavra era empregada num contexto distinto, escatológico, de juízo, o que é sepultura ganha um significado de juízo
e de punição eterna. Então, esses termos, eles aparecem na Bíblia por diversas vezes. E por causa dessa variedade de termos nos originais, algumas heresias surgiram no meio dos cristãos, como, por exemplo, a doutrina do aniquilacionismo. A doutrina do aniquilacionismo é uma doutrina ensinada e difundida, por exemplo, pelos adventistas do sétimo dia. Eles entendem que Deus, ele é amor, Deus é bom, e se Deus é amor e se Deus é bom, por que ele vai punir uma pessoa que viveu apenas 15, 16 anos e que cometeu alguns pecados durante a sua vida, ele vai punir para toda a eternidade sem fim no inferno? E por causa dessa indagação e dessa insatisfação com a doutrina do inferno, eles criam então a doutrina do aniquilacionismo. É mais ou menos a ideia: você que é cristão, quando você morrer, você vai ser justificado e vai reinar com ele para toda a eternidade. Mas a pessoa que não aceitou o evangelho, que não se converteu, quando ela for julgada, ela não será punida para toda a eternidade, ela vai ser destruída, aniquilada, ela vai apenas deixar de existir. Ora, essa é uma doutrina que, da perspectiva de alguns, soa muito atrativa. Na verdade, gera ainda mais impiedade. Se eu vou apenas deixar de existir, ora, então isso não me parece uma punição tão ruim. Mas a pergunta que fica no ar é: se é apenas um deixar de existir, por que as pessoas preferem se colocar debaixo de uma montanha e morrer a ir para o inferno? Ela prefere 2 mortes, então? Porque se apenas deixar de existir, ela não precisa se colocar debaixo da montanha. Basta ela ir, ela vai morrer definitivamente. Essa doutrina, ela não encontra amparo nas Sagradas Escrituras. Eu considero isso uma heresia e uma estratégia do próprio diabo para enganar e para fazer com que a pessoa que não aceitou o Evangelho permaneça na sua impenitência. Permaneça com seu coração duro, achando que vai ser apenas um deixar de existir. Eu sei que a doutrina do inferno não é uma doutrina fácil, nem de entender e nem de pregar. Algumas igrejas no Canadá já anularam completamente essa doutrina, porque ela é uma doutrina que gera muito espanto. Mas a gente observa no Novo Testamento que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. A grande pergunta é: por que Jesus deu tanta ênfase no inferno? Porque o inferno, ele faz parte do conjunto de doutrinas fundamentais que nós não podemos abrir mão. Porque o inferno, ele informa e deixa uma mensagem clara e representa toda a santidade de Deus. Eu sei que muita gente pode estar se perguntando: bom, mas isso não me parece muito justo da parte de Deus, porque se Deus é bom, se Deus é esse Deus de amor, por que ele vai enviar alguém para o inferno, para toda a eternidade? Não seria mais fácil, então, ele deixar a pessoa deixar de existir apenas? Apenas alguns anos de pecado vai ser punido por toda uma eternidade? Isso não me parece muito justo. Eu quero ilustrar isso para você entender. Se uma pessoa sair na rua e ela for ali para a Praça do Relógio e ela encontrar ali alguns moradores de rua e ela se dirige a um morador de rua e ela, de forma muito vil, de forma muito impenitente, ela dá um tapa na cara desse morador de rua, qual é a probabilidade dessa pessoa ser presa, sinceramente falando? Quase zero. Agora, o que acontece se esse mesmo indivíduo for lá no STF e desferir o mesmo tapa, com a mesma intensidade, no rosto de um dos ministros do STF? Qual é a probabilidade daquele indivíduo ser preso? 100% de certeza que ele vai ser preso. Por isso que nós entendemos que a eternidade na punição não tem a ver com os anos de pecado que a pessoa cometeu em vida, mas tem a ver contra quem aquela pessoa cometeu esses pecados. Quanto maior a autoridade, maior a punição. Agora, se um tapa no rosto de uma pessoa, de uma autoridade, vai te gerar anos de prisão, o que te faz pensar que uma ofensa contra um Deus
infinitamente santo, vai apenas gerar uma punição tranquila, uma punição temporal. A punição, ela é proporcional à autoridade daquele que foi ofendido. Por isso que quando Davi escreve o Salmo 51, ele diz: Senhor, contra ti pequei contra o Senhor. Um pecado, por mais ameno e tranquilo que ele seja, ele merece uma punição eterna, porque ele é contra a autoridade daquele que recebe a ofensa. Por isso, nós não podemos abrir mão da doutrina da punição eterna. No verso 14 ainda, ele vai dizer que esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqueles que morrem em Cristo Jesus passarão apenas por uma morte. Eles serão ressuscitados, receberão um corpo glorificado e desfrutarão para sempre do reino do Senhor. Mas aqueles que rejeitaram enfrentarão a morte duas vezes. A morte aqui nessa vida, do seu corpo, mas também a morte eterna, para toda a eternidade. Essa doutrina, ela tem sido cada vez mais rejeitada nos nossos dias, porque ela não é uma doutrina tão fácil. Muitos preferem pregar o evangelho coach, a pregar sobre pecado e sobre inferno, porque sabe que o evangelho coach é o que está em voga no momento, é o que está na moda. O evangelho coach atrai muitas pessoas, atrai muitos admiradores, pessoas que estão passando por problemas no seu local de trabalho, na sua vida pessoal. Elas querem receber uma palavra que as incentive a viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz. E é por isso que muitos pastores têm lançado mão, ou melhor, têm abandonado essa doutrina, porque estão muito mais preocupados com o tapinha nos seus ombros ao final do culto, com a aprovação, com o elogio, do que com o Deus da palavra, do que com a verdade do Evangelho. É como se Deus jogasse aqui nesse versículo uma realidade ante as pessoas. Eu cresci num contexto onde eu ouvi muitas pessoas dizendo assim: olha, aqui se faz, aqui se paga. Já ouviu isso? Uma pessoa que cometeu o crime, aqui se faz, aqui se paga. É bem verdade que isso acontece às vezes. Uma pessoa que comete um crime, ela já tem instantaneamente a punição. Mas isso não representa o todo. Tem muita gente que faz maldade a vida toda e tem uma velhice tranquila, morre numa caminha quentinha, e a gente se pergunta: cadê a justiça nisso tudo? Onde é que está a punição dessa pessoa? A punição dessa pessoa será no último dia. E muitas pessoas vão para o outro lado e dizem também assim: olha, eu não acredito nesse negócio do inferno, não. O inferno é aqui. Já ouviu isso? Eu escutei muito isso da minha avó, por exemplo. Não, Deus é bom, isso não acredito, Deus não se serve de uma coisa dessa. Deus não vai fazer isso com ninguém, Deus é muito bom. O inferno é aqui mesmo, esses problemas que a gente passa aqui na vida, isso aqui que é o inferno. Meus irmãos, quem dera se isso aqui fosse o inferno. Mas quem dera se isso aqui fosse o inferno mesmo. Isso aqui não arranha nem a superfície do que é aquele dia. Então, o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, a própria morte será destruída naquele dia. Cristo venceu a morte para que nenhum de nós, irmãos, me permita fazer esse apelo, nenhum de nós precisamos passar por esse dia. Ou melhor, precisamos passar por essa sentença. Nenhum de nós precisamos enfrentar a segunda morte. Nenhum de nós precisamos receber essa sentença. E foi exatamente por isso que Jesus veio a este mundo, para morrer no teu lugar, para levar sobre si a culpa que era nossa, a punição que era justa sobre as pessoas. Verso 15 vai dizer, para finalizar: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi escrito, que não teve o seu nome achado naquele livro, o juiz é objetivo,
e não haverá espaço para desculpas. Eles foram lançados no lago de fogo. É uma punição justa e consciente. Mateus 25, 46 vai dizer a seguinte coisa: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando eu estou usando muito a Segunda Guerra como ilustração aqui para a gente entender melhor. Quando Hitler começa a sua empreitada de domínio dentro da Alemanha, ele consegue fazer crescer o Terceiro Reich. A história conta que os judeus eles estavam morando ali na Alemanha e eles estavam prosperando, fazendo negócios, casando, tendo uma vida relativamente boa, socialmente falando, uma vida abastada até. Mas de repente veio a perseguição do próprio Hitler, e aqueles judeus que tinham uma vida normal até então, foram de repente jogados dentro de campos de concentração, tiveram os seus bens confiscados, os seus imóveis tomados à força, famílias inteiras foram separadas, um para um lado, outros para o outro lado. A vida foi modificada completamente. Na segunda vinda do Senhor Jesus, vai acontecer a mesma coisa. Pessoas que levam uma vida normal, uma vida abastada e tranquila, serão apanhadas de surpresa por este grande evento, que virá, como a própria Bíblia diz, como um ladrão. Neste dia, muitos serão apanhados de surpresa. Não é no nome da igreja que o teu nome precisa estar escrito somente. O teu nome precisa estar escrito no livro da vida. O que te salva não é fazer parte do rol de membros da Igreja Batista Nova Esperança. O que te salva é, além disso, ter o teu nome escrito no livro da vida. Saber que você será conhecido naquele dia. Ele te chamará pelo teu nome. A única maneira de escapar do juízo é ter o nome escrito no livro da vida. E isso só pode ocorrer pela fé em Cristo Jesus. Charles Spurgeon disse uma frase interessante: os pecadores no inferno não são tolos como na terra. No inferno eles não riem do fogo eterno. No abismo eles não desprezam a palavra, fogo eterno. O verme que nunca morre devora todas as piadas e risadas. Você pode estar desprezando a Deus e a mim pelo que eu estou dizendo agora, mas a morte mudará o seu tom de voz. Forte nessa frase. É porque ela representa a verdade. Para concluir, irmãos, Joseph Mengele pode ter escapado da punição nesta vida, mas ele não vai escapar da punição no último dia. Haverá uma justa punição para todos que foram contra o Senhor. Neste dia não haverá advogados, neste dia não haverá segunda chance, não haverá esquecimento. Hoje nós temos acesso ao trono da graça, mas naquele dia haverá apenas o trono da justiça. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, eu sei que essa pregação, ela não é simples, ela não é fácil de ouvir e nem de pregar. Mas essa pregação, ela abre porta para a pregação do Evangelho. Deus criou o mundo perfeito para que Adão pudesse habitar no jardim do Éden, pudesse reinar, governar toda a criação, mas acontece algo terrível. O pecado entra no mundo, a criação é maculada, o homem se afasta de Deus gradativamente e ele percebe que está num estado caído e de miserabilidade. Nenhuma carne se salvaria pelas suas próprias obras, como já foi dito. E a grande pergunta é: o que Deus fez para que nós tivéssemos então acesso ao trono da graça? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Coríntios 5,21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, pelo seu grande sacrifício, anulou e se esvaziou para que Ele pudesse andar entre nós e de forma graciosa pudesse nos dar o presente da salvação. Jesus foi o único na Bíblia que cumpriu a lei de Deus de forma plena. Ele não errou apenas um ponto, Ele acertou todos os 100 pontos da lei. Jesus cumpriu a lei de forma plena, obedeceu a Deus, nele não foi achado nenhuma mácula, nenhuma transgressão, e Ele comprou pelos seus próprios méritos a minha e a tua salvação, para que nós não fôssemos tragados ao inferno, para que nós não fôssemos sugados pelo lago de fogo. Aleluia, irmãos. Esse é o presente da salvação, é o presente da graça que Ele oferece. Jesus, conforme Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, para que nele nós encontrássemos a paz. Ele estabeleceu a paz entre nós e um Deus extremamente justo. Então imagina você num julgamento. Quantos aqui têm filhos? Levantem a mão. Eu tenho 2, para a glória de Deus. Imagina essa pessoa que você mais ama na vida, de repente sai um dia para ir para a escola, para passear, e de repente você recebe a notícia que você não gostaria nunca de receber. Em nome de Jesus, isso é só uma ilustração, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas imagina a situação, você recebe uma ligação de que a pessoa que você mais ama no mundo está morta, e o pior, por causa de um roubo seguido de morte. Irmãos, humanamente falando, o que nós queremos diante de uma tragédia dessa? Queremos o quê? Justiça, não é isso? Justiça. Nós queremos que esse criminoso vá ao tribunal e receba a sentença máxima de punição. Agora você imagina uma situação hipotética, o juiz diante daquele criminoso, ele tem provas inegáveis, tem filmagem, foi feita a balística, tem testemunha de que ele é o criminoso. E aquele juiz olha para aquele criminoso e diz assim: olha, eu sou um juiz muito bonzinho e hoje estou de bom humor. Vamos fazer o seguinte, você é culpado, não é culpado? Mas hoje eu estou de bom humor, pode ir para casa. Você é inocente. Pergunta: esse juiz é justo? Por que ele não pode ser justo? Porque ele não aplicou a lei. Para um juiz ser justo, ele precisa aplicar a punição. Por isso que nós não podemos nos salvar pelas nossas próprias obras, porque na sua própria palavra, ele já disse em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ele disse para Adão: no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Deus não pode voltar atrás da sua palavra, porque se ele deixar de aplicar a lei que ele próprio estabeleceu, ele não pode ser um Deus justo. E como é que a gente resolve essa equação? No tribunal de Deus, eu e você somos os réus. Eu e você estávamos prestes a receber a sentença máxima de punição. Mas eis que entra alguém no tribunal e diz assim: Pai, eu sei que o Senhor não pode anular a sentença. Eu sei que o Senhor não pode abrir mão da tua lei. Mas ao invés de aplicar essa lei, essa punição na vida do irmão Nelson, na vida da Ellen, na vida do Jean, na vida do Ronaldo, aplica essa punição em mim. E nisso se dá o Evangelho. Jesus sofre a punição que ele não merecia, por pecadores que mereciam a punição. E ele leva sobre ele próprio a nossa culpa e o nosso pecado. E não somente isso, porque fazendo isso ele nos livraria do inferno, mas isso não nos colocaria numa posição de merecer o céu, porque para merecer o céu tem que ter
merecimento. Nós saímos do julgamento do inferno, escapamos da sentença eterna, mas isso não nos faz merecedores de entrar no céu. E é por isso que ele, além de quitar a nossa dívida, ele coloca um saldo infinito na tua conta, sem que você tenha trabalhado por isso, para que você entre no céu, apresente a sua carteirinha, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e o Senhor diga: vinde benditos de meu Pai, entrai na morada que está preparada para toda a eternidade. É assim que nós nos achegamos ao céu. Isso, irmão, que eu acabei de pregar para vocês, é o Evangelho. É o que a Bíblia apresenta como Evangelho. Ninguém irá com os seus méritos, ninguém vai ser arrogante naquele dia, no sentido de dizer: eu estou aqui e receberei apenas o pagamento das boas obras que eu fiz na minha vida toda. Ninguém. Nós entraremos com os méritos de Cristo Jesus. Aleluia. Para finalizar, hoje o trono da graça está aberto, irmãos. Está disponível. E você não tem que pagar por ele. Você não tem que fazer nenhum esforço para receber o perdão. Tudo que você tem que fazer é abrir o teu coração, arrepender dos seus pecados e dizer: eu quero essa salvação. Eu quero essa justificação. E ele vai te perdoar, porque ele tem compromisso com a sua própria palavra. Vamos orar?